Irmãos e irmãs, poderíamos dar como título a esta conversa do Padre: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Vamos repetir? Há palavras de Cristo que atravessam os séculos como fossem flechas acesas. Uma delas nós ouvimos hoje: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Jesus não diz, não é bom servir aos dois, ou não convém servir aos dois, mas diz, não podeis, é impossível. Assim como a luz e as trevas não podem habitar o mesmo espaço, assim também Deus e o dinheiro não podem ocupar juntos o trono do coração humano. Uma explicação além. A palavra usada por Jesus aqui nessa história, na verdade, pelo evangelista que escreveu, Lucas, da língua hebraica é mamon, quase mamona, e até há umas traduções que usam essa expressão mesmo, mamona, mas não a mamona que a gente conhece, né? Mamon. Vamos repetir? Mamon é uma palavra, como disse, de origem não hebraica, mas aramaica, que aparece na Bíblia, especialmente no Novo Testamento. E qual é o sentido bíblico desta palavra, que para a gente foi traduzida como dinheiro? Indica todas as riquezas materiais, quando estas riquezas se tornam senhor rival de Deus na vida da pessoa. Então, mamon, como fosse um Deus, as riquezas que se tornam uma idolatria e ocupam o lugar, o centro que deveria pertencer ao Senhor, a Deus. Por isso nós ouvimos Jesus dizer: não podeis servir a Deus e ao diabo. No caso aqui não é o diabo, no caso aqui é mamon, e no nosso caso é dinheiro. Dinheiro como uma confiança extremada nas riquezas. Mamon não é, como eu disse, apenas dinheiro, mas simboliza a idolatria da riqueza. Quando o dinheiro passa a ocupar o lugar de Deus no coração humano. E a tradição cristã, ao longo do tempo, até chegou a personalizar mamon como fosse um espírito maligno ligado à avareza. Mamon, portanto, é uma riqueza material tratada como ídolo, que escraviza e que afasta de Deus. Por causa, sobretudo, dos protestantes, nós ouvimos muito uma acusação contra nós católicos, não apenas os romanos, que somos idólatras por causa das imagens. Na minha vida, nenhum santo da minha devoção ocupou o lugar de Deus, pelo contrário, sempre me aproximou mais de Deus, porque nenhum deles se apresentou como eu sou a vida, eu sou o fim, mas sempre me conduziu para aquele que é a vida, aquele que é o Salvador, aquele que é o fim, que é nosso Senhor. Então talvez nós sejamos idólatras, não por causa das imagens dos santos, mas por outros pequenos deuses que pusemos no centro da vida da gente. Aí você pode ter como uma idolatria um filho, uma mãe, um pai, um esposo, esposa, um padre ou alguém do povo. A gente pode eleger e erigir deuses que ocupem o lugar do Deus verdadeiro, e aí somos idólatras. E não faltam ídolos, deuses fabricados pela gente. Hoje eu não sei direito, mas como eu já sou um pouquinho mais velho, então quanto a gente chamava, por exemplo, né, o Ayrton Senna de ídolo, e nem estou tirando a característica dele, ídolo, mas nós podemos tornar ele e outras figuras assim, ídolos no sentido de ocuparem o lugar de Deus na nossa vida. Então idólatra é aquele que coloca qualquer pessoa ou coisa como absoluta no centro da sua vida, ocupando o lugar de Deus.
O Evangelho hoje, me permitam retomá-lo, recontando só um pouquinho, fala de um administrador que foi acusado de desperdiçar os bens do seu senhor. E ele, prestes a ser demitido, agiu com astúcia, reduziu a dívida dos devedores para conquistar amigos que depois pudessem acolhê-lo. Ele agiu, portanto, com urgência, com criatividade, para garantir o próprio futuro. E é por isso que ele foi elogiado. Não foi elogiado pela desonestidade, foi elogiado por essa decisão ousada com que ele age de forma sagaz, prudente e de uma inteligência prática. É como se hoje, implicitamente, Jesus estivesse perguntando para nós, aqui na paróquia Menino Jesus de Praga, em Presidente Prudente: vocês que são filhos da luz, vocês que são filhos da luz, onde está a sua urgência pelas coisas eternas? A urgência pelos bens eternos. Há uma oração coleta da missa, feita, quase sempre cai em julho, não sei exatamente qual é o domingo do ano, que pede assim: Senhor, ajudai-nos que, entre as coisas que passam, nós saibamos abraçar aquelas que não passam. Que o Senhor nos dê a sabedoria para, entre todas as coisas que passam, nós sejamos capazes de abraçar, de escolher aquelas que não passam. Vamos aplicar de um modo mais próximo esta parábola na vida da gente. Vamos pensar que a morte é essa demissão. Mas antes da morte, deixa-me fazer umas perguntas aqui para vocês. Nós, seres humanos, somos donos da vida, sim ou não? E agora? Vamos no tiratema da mão, né? Quem acha que não somos senhores da vida, donos da vida, levanta a mão. Quem acha que somos donos da vida, levanta a mão. Quem não está achando graça da minha conversa? Isso. Nós não somos donos da vida, né, gente? Não somos senhores da vida. Nunca é demais lembrar umas coisinhas que eu tenho dito esses últimos domingos. De manhã hoje, mesmo que você tenha acordado depois do almoço, de manhã hoje, o seu despertador te tirou do sono, mas não lhe deu a vida. A pessoa que te chamou te tirou do sono, mas não lhe deu a vida. Ou será que aqueles que morreram hoje não queriam estar acordados, vivos? Um despertador, uma pessoa que nos chama, não nos dá a vida, apenas nos tira do sono. Outra, é um pouco forte a imagem, mas tudo bem. Uma mulher se torna mãe, ama o fruto das suas entranhas, ama profundamente o seu filho, nem viu a carinha dele, já está amando. A hora que vê, às vezes até toma um sustinho, mas ama mais ainda. Ama. O filho adoece e essa mulher se sacrifica, corre, busca cura, cuidado, busca a saúde para o seu filho. Mas se esse filho morre, ela não tem como devolver a vida a ele. Nós não somos donos nem senhores da vida. Nós somos administradores da vida. O Senhor nos deu dons e talentos. Em algum momento nós vamos devolver a vida, como está dito na passagem bíblica, no outro momento do Evangelho. Lembra aquele homem que teve grandes colheitas, destruiu os celeiros que tinha, construiu novos celeiros, disse até um parabéns para si: parabéns, você é muito bom, você é ótimo, agora você tem provisão para a vida inteira. E o Senhor diz assim: louco, ainda esta noite você vai ter que devolver a sua vida. Outra pergunta forte de Jesus:
De que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a vida? Conquistar o mundo inteiro e perder a alma? De que vale ter celeiros cheios e não ter a vida? Mas nós somos administradores da vida. Em algum momento vamos devolver a vida. Então nós estamos naquele momento, sabendo que daqui a pouco, não sei exatamente que horas, nós vamos ser demitidos. Ou seja, nós vamos passar pela experiência da morte. Teremos negociado para que quando a demissão chegar, a morte chegar, nós tenhamos amigos na vida eterna. Nós tenhamos conquistado provisão suficiente para viver, entre aspas, desempregado, que seria nessa vida nova e eterna. Então nós temos tempo agora para negociar com aquilo que temos à disposição, com as pessoas ao nosso alcance, para conquistar essas amizades, para saber que nós efetivamente não somos agora donos do tempo e senhores do amanhã. Ainda uma última ideia, mas me parece que já está bem clara, né? Mas uma última ideia. Nós costumamos, né, ter essa reação e às vezes essa palavra quando morre um jovem. Vamos pôr aqui 20 anos de idade. As reações nossas são assim, mais ou menos. Puxa, que pena, né? Que tragédia, que dor. Tinha tanta vida pela frente. A gente fala assim? Sim ou não? Não tinha nenhuma vida pela frente. Tivesse, estaria vivo. Quem aqui nasceu com prazo de validade na pele? Quem disse que só vai morrer quem tiver tantos ou quantos anos? Claro que a gente acredita assim, claro que a gente espera assim, claro que imaginamos um ciclo de vida desta forma. Mas não está dito que é assim. Então há uma possível ilusão entre nós de acreditar que morrer só será aquele que tem muitos anos, Matusalém. Uma cena da história da minha vida pessoal particular. Tem uma coincidência aqui de número, mas não é o que importa, não. Em 1997, morreu um irmãozinho meu, com 5 anos de idade. No ano 2005, morreu meu pai, com 55 anos de idade. Repito, tem uma coincidência de número, mas não é o que importa. Em 1986, morreu o meu avô materno, aos 95 anos de idade. Então a coincidência dos 5 é o que menos importa, mas os 5, 55, 95, o que tinha de comum aos 3? Eles estavam vivos, só isso. E eles viveram a vida deles. Às vezes a gente se preocupa com a quantidade dos anos, quando na verdade a gente devia se preocupar em viver uma vida inteira, que dura o que for, mas que ela seja inteira. Às vezes tentamos prolongar o tempo e essa vida não fica inteira. Uma vida inteira. Avançando. Nós somos apenas administradores, não somos proprietários da vida. Aquilo que temos, bem, saúde, talentos, é dom confiado por Deus para ser usado com fidelidade e lealdade. Irmãos e irmãs, o profeta Amós é um desses profetas ferozes contra as injustiças, e hoje ele dá uma lapada em todos nós. Ele nos lembra que Deus escuta o clamor dos pobres, que Deus não se cala diante da injustiça, da exploração, da indiferença, como se ele dissesse: aqueles que vivem na injustiça todo dia, dando uma oferta na igreja, não vão lavar as mãos das injustiças cometidas. Não há verdadeira espiritualidade sem justiça. O dinheiro, quando não está a serviço do amor e dos outros, serviço da vida, como eu dizia há pouco, torna-se um ídolo
E como todo ídolo exige sacrifício, sacrifício da verdade, da paz, da compaixão. Quantos vendem a sua alma por algumas moedas de sucesso ou segurança? Nós temos visto sobejamente informações de alguns influencers, mas não só, e aqui não tem nenhuma avaliação moral do indivíduo, mas de um comportamento ético apenas, que esbanjam uma vida faustosa, mas à custa da mentira, de vender morte para os outros, de influenciar a vícios que destroem tantas pessoas. Quantos, talvez dentre nós aqui agora, na igreja, estão viciados nesses jogos online, estão fracassados e falidos financeiramente e trazendo tanta tristeza e desgraça para sua casa? O diabo é o pai da mentira, e toda vez que a gente se pautar pela mentira, procurando ter algum bem para a gente, vamos fracassar, vamos quebrar a cara, o padre e vocês, quem for. A mentira é semente infértil, não produz fruto, não germina, cria ilusão. E nós estamos aqui querendo ser maduros na fé para não viver de ilusão. Para não viver de ilusão. Irmãos e irmãs, estou falando tudo isso porque existe outro caminho. E o caminho é o do Evangelho. O caminho da pobreza interior, da liberdade do coração, do tesouro escondido no campo. Porque quando o Senhor é o Rei da vida, Rei do coração da gente, tudo mais se ordena, tudo mais se ordena. Quanta gente já escutei dizer assim: padre, fiz, trabalhei, corri, não vi os filhos crescerem. Padre, quanto corri, não sei o que, a hora que eu achei que ia descansar, veio uma doença, veio uma morte, veio não sei o que. Olha a ilusão comandando de novo a vida da gente. São Francisco de Assis, pobre, mas rico em Cristo, ele compreendeu isso com profundidade. Ele não desprezou o mundo, mas ele libertou-se do domínio do espírito do mundo. Nós também não somos chamados a rasgar dinheiro, não somos chamados a abolir a forma como estamos organizados na sociedade. Não, é só não permitir que o espírito do mundo sufoque o espírito de Deus em nós. O problema não é ter, o problema é ser propriedade daquilo que tem. Soa até estranho, né? Quando a gente fica escravizado, e pode ser por uma vassoura, por uma pedra, qualquer coisa miúda, a gente se aprisiona e não vê mais a vida, só vê aquele ídolo como centro. São Francisco encontrou uma alegria que nem todo ouro pode comprar. Peçamos nessa missa o Espírito Santo que nos torne fiéis administradores dos bens que Ele nos confiou. Que nós saibamos usar o que temos com sabedoria, com generosidade e com temor de Deus. E sobretudo, que o nosso coração não seja dividido, que ele seja indiviso, totalmente entregue ao único Senhor que salva. Eu pergunto a vocês, qual é o único Senhor que salva? Pode ser melhor, não? Tem certeza? Então fala com convicção. Qual é o Senhor único que nos salva? Esse é o nosso único tesouro eterno. Depois que a gente for demitido, só temos Ele para nos acolher, para prover toda a nossa necessidade. É por causa dEle, em nome dEle e com Ele que a gente está aqui hoje. Para terminar, vamos fazer uma prece. Senhor Jesus Cristo, ensina-me a ser fiel no pouco, a servir somente a Ti e a usar tudo o que tenho para fazer o bem. Que o meu coração seja livre do egoísmo
e cheio e transbordante de amor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.